No verão de 1966, a seleção da Alemanha Ocidental encantou torcedores do mundo todo, protagonizando uma jornada dramática na Copa do Mundo realizada em solo inglês. Sob o céu cinzento de Londres, com uma geração talentosa de jogadores que representava a combinação perfeita de juventude e experiência, eles exibiram um estilo de jogo disciplinado, porém vistoso. Eram um tanque que chegou à final com uma defesa sólida e contra-ataques precisos. Apesar da derrota na controversa final para a anfitriã Inglaterra, a partida do lendário Gol Fantasma, eles não só conquistaram o vice-campeonato, como também se tornaram parte das memórias dolorosas, porém orgulhosas, de toda uma geração de apaixonados por futebol alemão. Mas por trás daqueles momentos gloriosos e amargos no gramado de Wembley, estão jogadores com destinos muito diferentes. Mais de meio século se passou, e o tempo deixou marcas cruéis em suas vidas. Alguns se tornaram lendas imortais, outros escolheram uma vida de reclusão, e alguns tiveram que interromper sua jornada em tragédia. Vamos relembrar os altos e baixos dos jogadores que compuseram a alma da geração da Alemanha Ocidental de 1966. Franz Beckenbauer tinha apenas 20 anos na época, mas já era a alma do meio-campo, uma joia brilhante, com uma figura elegante, cabeça erguida e um domínio de bola poético. Beckenbauer não era apenas um trabalhador em campo, era um artista. Na Copa do Mundo de 1966, marcou 4 gols, um número inimaginável para um jogador de meio-campo. A atuação do futuro imperador, aos 20 anos, demonstrou uma coragem e um pensamento tático à frente de seu tempo, lançando as bases para o conceito moderno de líbero. Após o sucesso e a decepção em Wembley, a carreira de Beckenbauer não apenas ascendeu, como atingiu patamares que poucos alcançaram. Ele se tornou o Kaiser, o imperador do futebol mundial. Levou o Bayern de Munique ao domínio europeu, conduzindo a Alemanha Ocidental à Copa do Mundo de 1974 como capitão, e repetindo o feito em 1990 como treinador. Era um símbolo de sucesso absoluto, um homem que parecia ter nascido para vencer. Fora de campo, foi um técnico talentoso que teve um papel fundamental na conquista da Copa do Mundo de 2006 para a Alemanha. Sua vida sempre foi envolta em aura de prestígio, respeito e até mesmo em disputas judiciais em seus últimos anos relacionadas à FIFA, mas ele sempre as enfrentou com sua calma inata. O mais interessante é refletir sobre a conexão entre seu papel em campo e sua vida pessoal. Em campo, Beckenbauer sempre demonstrava controle, calma e compostura. Fora de campo, era o mesmo, sempre o centro das atenções, o guia e o líder. A imagem de um imperador galante em campo se estendeu à sua vida, transformando-o em um monumento inabalável da Alemanha. No entanto, essa jornada gloriosa teve que ser interrompida. Em 7 de janeiro de 2024, Franz Beckenbauer faleceu aos 78 anos, após uma longa batalha contra a doença e o declínio de sua saúde, deixando o mundo do futebol em profunda tristeza. Sua morte marcou o fim de uma era, mas o legado do imperador será para sempre imortal. Uwe Seeler teria sido o coração, se Beckenbauer tivesse sido o cérebro da seleção da Alemanha Ocidental, em 1966. Aos 29 anos, com a braçadeira de capitão no braço, Seeler era um atacante diligente. Um guerreiro que nunca desistia. Embora não fosse alto, sua capacidade de pressionar a saída de bola, suas bravas disputas aéreas e, principalmente, seus gols de bicicleta se tornaram sua marca registrada. Naquele torneio, ele não só marcou gols, como também recuava para jogar a bola, sacrificando seu ego em prol do estilo de jogo coletivo, sendo um sólido apoio espiritual para seus companheiros mais jovens. A carreira de Uwe, nosso Uwe, é uma ode à lealdade. Na era em que o futebol começava a ser influenciado pelo dinheiro, ele recusou uma oferta milionária da Inter de Milão para permanecer no Hamburger SV para sempre. Não possuía uma vasta coleção de títulos como Beckenbauer, mas tinha algo mais precioso: o amor incondicional dos torcedores. Após se aposentar, tornou-se um empresário de sucesso graças ao seu prestígio e chegou a ocupar o cargo de presidente do clube hamburguês. Sua vida pessoal transcorreu tranquilamente ao lado de sua esposa Ilka, um casamento feliz que durou mais de 60 anos. Longe de escândalos. Os paralelos entre a personalidade de Seeler dentro e fora de campo são impressionantes. Em campo, ele é trabalhador, honesto e dedicado. Fora de campo, é um símbolo de humildade,
e lealdade. Ele representa uma geração de alemães que trabalharam arduamente para reconstruir seu país após a guerra, modestos, mas orgulhosos. No entanto, o grande capitão finalmente teve que descansar. Em 21 de julho de 2022, Uwe Seeler faleceu tranquilamente em sua casa, aos 85 anos. Ele partiu, levando consigo a imagem de uma lenda popular que ensinou ao mundo do futebol que a lealdade, às vezes, é mais brilhante do que taças de ouro. Helmut Haller era uma fonte constante de criatividade, um verdadeiro ladrão de bolas. Ele detinha a posse da bola final por décadas. Aos 26 anos, Haller jogava com talento e habilidade latinos. Ele marcou o primeiro gol na final em Wembley e foi o artilheiro da Alemanha Ocidental no torneio. Com 6 gols, Haller trouxe espontaneidade, uma lufada de ar fresco à disciplina rígida dos alemães. Após a Copa do Mundo de 1966, a carreira de Haller continuou a florescer na Itália, onde ele é considerado um dos maiores jogadores estrangeiros da história da Série A, tendo atuado pelo Bologna e pela Juventus. Ele era uma verdadeira estrela, desfrutando de uma vida glamurosa, sendo assediado pela imprensa e vivendo uma vida agitada. No entanto, por trás dos holofotes, sua vida pessoal era repleta de turbulências, com casamentos fracassados e problemas de saúde. Mesmo assim, ele sempre manteve um sorriso otimista e uma paixão ardente pelo futebol, participando regularmente de atividades comunitárias em sua cidade natal, Augsburg. A imagem de Haller dentro e fora de campo parecia se fundir em uma só, a de um artista romântico, talentoso, mas também atormentado. Ele vivia intensamente o momento presente, fosse um lance decisivo em campo ou as alegrias do cotidiano. Mas tudo que é bom chega ao fim. Em 11 de outubro de 2012, Helmut Haller faleceu aos 73 anos, após uma longa batalha contra a demência e o mal de Parkinson. Ele se foi, mas a imagem do meio-campista loiro com a bola na final de 1966 será para sempre um belo símbolo do futebol alemão. Hans Tilkowski, o goleiro de 30 anos em Wembley naquele ano, era a personificação da calma e da segurança. Ele não ostentava a bola, mas a defendia com precisão e posicionamento. No entanto, por uma cruel ironia do destino, ele foi testemunha involuntária de um dos momentos mais controversos da história do futebol. O chute de Geoff Hurst bateu no travessão e saiu pela linha. Embora ele e seus companheiros insistissem que a bola não havia cruzado a linha, o árbitro validou o gol, e aquele momento o assombraria para sempre em sua carreira. Após o torneio, Tilkowski continuou jogando em alto nível por mais alguns anos antes de se tornar treinador. Ele é um homem de princípios e compaixão. Fora dos campos, dedica grande parte do seu tempo e energia a trabalhos de caridade, ajudando crianças carentes e pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele nunca perdoou a decisão do Bandeirinha em 1966, mas não deixou que essa dor dominasse sua vida. Em vez disso, usou sua fama como uma ferramenta para o bem. A ligação entre o papel de goleiro e sua vida é clara. O goleiro é quem fica sozinho no gol, e muitas vezes tem que arcar com as consequências de erros que não são seus. Sua vida é a mesma, tendo que conviver com o fantasma de Wembley, mas ele se manteve firme, resilient e compassivo, assim como um dia protegeu o gol. No entanto, o goleiro incansável teve que parar. Em 5 de janeiro de 2020, Hans Tilkowski faleceu aos 84 anos. Ele partiu levando consigo o segredo da linha de gol de Wembley, mas deixou para trás um exemplo brilhante de cavalheiro no futebol. Wolfgang Overath, um jovem de 22 anos com um pé esquerdo excepcional, era o cérebro do estilo de jogo da Alemanha Ocidental. Juntamente com Beckenbauer, formou uma dupla de meio-campo temível. Overath possuía uma visão tática aguçada, passes longos precisos pela lateral, com precisão milimétrica, e a capacidade de controlar magistralmente o ritmo da partida. Na Copa do Mundo de 1966, disputou todas as 6 partidas, distribuindo a bola incansavelmente e mantendo o ataque alemão sempre funcionando sem problemas. A carreira de Overath esteve intimamente ligada ao FC Köln, onde era reverenciado como um santo vivo. Ele foi o maior rival de Günter Netzer na disputa pela posição de camisa 10 da seleção alemã, e o ápice foi a conquista da Copa do Mundo de 1974 em casa. Após pendurar as chuteiras, não seguiu a carreira de treinador, mas tornou-se presidente do FC Köln, continuando a se dedicar ao time de sua cidade natal.
Na vida real, Overath é uma pessoa devota e reservada, que dedica grande parte do seu tempo à instituição de caridade que fundou para ajudar pessoas em situação de rua. Existe um contraste interessante. Em campo, Overath é um maestro poderoso, conduzindo uma orquestra. Mas fora dele, escolhe uma vida humilde, contribuindo discretamente e evitando o ruído da mídia. Esse é o caráter de um homem experiente, que compreende que o verdadeiro valor da vida reside em doar. Hoje, aos 81 anos, Wolfgang Overath vive uma vida tranquila com sua família. Embora seus cabelos estejam grisalhos, seus olhos ainda brilham de orgulho sempre que ele fala sobre 1966 ou 1974. Ele é uma das poucas testemunhas vivas que continuam a inspirar uma era romântica e heróica do futebol. Karl-Heinz Schnellinger, de 27 anos, era apelidado de Volkswagen por sua confiabilidade e tenacidade. Ele foi um dos primeiros jogadores alemães a se destacar no exterior. Na Copa do Mundo de 1966, Schnellinger foi um zagueiro sólido na ala, neutralizando inúmeros ataques com seu jogo inteligente e atleticismo. Sam Allard jogava com frieza e máxima eficiência. A carreira de Schnellinger esteve intimamente ligada à Itália, especialmente ao AC Milan, onde conquistou todos os principais títulos de clubes. Ele viveu a maior parte da sua vida em Milão, tornando-se um empresário de sucesso após se aposentar. Era carinhosamente conhecido como Carlo il Biondo, Carlo, o loiro, pelos italianos. Embora tenha marcado seu gol mais emblemático contra a Itália na semifinal da Copa do Mundo de 1970, o jogo do século, em seu coração, a Itália se tornou seu segundo lar. Schnellinger é o exemplo perfeito de profissionalismo e adaptabilidade de um jogador alemão disciplinado. Ele se adaptou e prosperou no ambiente calculista do futebol italiano. Sua vida é a prova de que o futebol pode apagar todas as fronteiras. No entanto, a jornada daquele alemão com alma italiana também chegou ao fim. Em 20 de maio de 2024, Karl-Heinz Schnellinger faleceu em Milão, aos 85 anos. Sua partida, apenas alguns meses depois da de seu companheiro de equipe Beckenbauer, foi mais uma triste notícia para aqueles que amavam aquela geração de ouro. Siegfried Siggy Held, de 23 anos, é um ponta formidável. Sua velocidade, habilidade e capacidade de cruzamento são vitais para desmantelar as defesas adversárias. Foi ele quem deu a assistência para o gol de empate de Weber no último minuto, um momento brilhante de determinação. A carreira de Held abrangeu muitos grandes clubes, como Dortmund e Offenbach. Após se aposentar, tornou-se um nômade no banco de reservas, comandando equipes da Alemanha ao Japão, Egito, Malta e Tailândia. Sua vida foi uma jornada constante, sempre em busca de novos desafios. Ele não era de dar muita atenção à imprensa, mas sempre foi respeitado por sua dedicação e vasto conhecimento de futebol. Held é como o vento no campo, sempre em movimento e imprevisível. Na vida real, ele é igual. Não gosta de ficar parado. Está sempre em movimento para levar seu amor pelo futebol ao redor do mundo. Hoje, aos 82 anos, Siegfried Held desfruta da sua aposentadoria, mas mantém laços estreitos com o Borussia Dortmund como embaixador. Ele é a prova viva de quão longe a paixão pelo futebol pode levar alguém. Wolfgang Weber, de 21 anos, apelidado de Bulle pelos companheiros de equipe devido à sua extraordinária força física, era um herói discreto que brilhava quando seu time mais precisava dele. Seu gol de empate, marcado com um salto aos 89 minutos da final da Copa do Mundo de 1966, entrou para a história como um símbolo do espírito alemão. Nunca desistir até o apito final. Weber jogava com uma coragem destemida, mesmo com uma fíbula fraturada. Em outra partida contra a Inglaterra, em 1965, Weber passou toda a sua carreira jogando pelo FC Köln. Após se aposentar precocemente devido a uma lesão persistente, ele se envolveu em atividades sociais, especialmente com as Olimpíadas Especiais. Ele viveu uma vida simples, próximo à comunidade, e sempre manteve um espírito otimista, apesar de seu corpo estar repleto de lesões resultantes de seus anos de luta. Weber é um guerreiro implacável em campo, mas na vida real é uma pessoa de bom coração, sempre disposta a ajudar os menos afortunados. Esse contraste só realça a beleza de sua personalidade. Hoje, aos 80 anos, Wolfgang Weber ainda vive em Colônia. Ele comparece regularmente às arquibancadas para torcer por seu antigo time, um monumento vivo que lembra a geração mais jovem a coragem e o sacrifício.
Horst Dieter Hutges, de 22 anos, era apelidado de Eisenfuss, pernas de ferro. Seu nome dizia tudo. Ele era durão, intransigente e o terror de qualquer atacante. Na Copa do Mundo de 1966, ele era um pilar na defesa, disposto a fazer o trabalho mais sujo para proteger o gol. Hutges era uma lenda do Werder Bremen. Após se aposentar, prosperou no ramo de artigos esportivos, mas seus últimos anos foram marcados pela demência. Foi uma tragédia amarga para um homem com uma memória tática excepcional e uma determinação férrea em campo. Ele passou seus últimos dias em um lar de idosos, onde as lembranças de partidas gloriosas foram se apagando gradualmente de sua mente. Sua carreira foi um símbolo de força e indomabilidade, mas sua vida revelou a fragilidade da vida humana diante das leis do nascimento, envelhecimento, doença e morte. A perna de ferro, no campo de futebol, não conseguiu, enfim, afastar as doenças da velhice. Em 22 de junho de 2023, Horst Dieter Hutges faleceu aos 79 anos. Sua morte deixou os torcedores do Werder Bremen e a seleção alemã de luto, encerrando a trajetória de um dos zagueiros mais aguerridos da história. Lothar Emma Emmerich, de 24 anos, era conhecido por seu potente pé esquerdo e seus chutes fulminantes de ângulos difíceis. Seu gol emblemático contra a Espanha na fase de grupos de 1966, um chute de um ângulo impossível, tornou-se sua marca registrada. Emmerich era um jogador instintivo e apaixonado, que sempre incendiava o jogo. Após a Copa do Mundo, ele continuou sendo um artilheiro prolífico na Bundesliga e depois se transferiu para a Bélgica e a Áustria. Depois de se aposentar, trabalhou como inspetor em uma cervejaria e manteve um estilo de vida descontraído e divertido. Era amado por sua personalidade franca e sincera, típica de um filho do Ruhr. Em campo, Emmerich sempre brilhava com seus chutes potentes, fora-dele. Vivia a vida com a mesma intensidade e entusiasmo. Mas, infelizmente, essa chama se apagou cedo demais. A trajetória de Emma chegou a um fim trágico e abrupto. Em 13 de agosto de 2003, Lothar Emmerich faleceu de câncer de pulmão aos 61 anos. Ele foi um dos primeiros a deixar a geração de ouro de 1966, deixando um enorme vazio e pesar pela perda de um talento nato. Willi Schultz era o zagueiro mais confiável à frente do goleiro Tilkowski. Não tão vistoso quanto Beckenbauer, Schultz jogava com uma compostura impressionante e a capacidade de ler as situações como um livro aberto. Ele era um zagueiro clássico, forte no jogo aéreo, decisivo nos desarmes, mas raramente cometendo faltas violentas. Na Copa do Mundo de 1966, ele comandou a defesa, criando uma muralha sólida que ajudou a Alemanha Ocidental a chegar à final. Sua solidez era a base para os ataques de Beckenbauer. Após o sucesso na Inglaterra, Willi Schultz continuou sendo um pilar do Hamburger SV e da seleção nacional por mais alguns anos. No entanto, ao contrário de muitos de seus companheiros de equipe que optaram pela carreira de treinador, Schultz trilhou um caminho completamente diferente após pendurar as chuteiras. Tornou-se um empresário de sucesso nos ramos de jogos e seguros e posteriormente ingressou na diretoria do Hamburger SV como conselheiro. É conhecido por sua franqueza, não temendo confrontar a mídia ou dirigentes do futebol caso considere algo injusto. Sua vida é bastante reservada, longe do alvoroço da glória passada, desfrutando dos prazeres do campo em sua fazenda na zona rural alemã. A ligação entre o papel de Schultz em campo e sua vida é sóbria. Em campo, no meio do incêndio em Wembley ou em partidas tensas, ele sempre mantém a cabeça fria. Fora de campo, ele também aplica essa mentalidade aos negócios. Cálculo cuidadoso, baixo risco e alta eficiência. Ele é a personificação do alemão prático, que faz tudo com certeza e planejamento. Hoje, aos 86 anos, Willi da Copa do Mundo ainda vive uma vida tranquila e saudável. Embora raramente apareça em público, sempre que se menciona a defesa implacável dos anos 60, o nome de Willi Schultz é sempre lembrado com solenidade. Ele é uma das raras testemunhas históricas ainda lúcidas o suficiente para contar histórias de uma época gloriosa. Sepp Maier é um jovem de olhos brilhantes e personalidade bem-humorada, vestindo a camisa número 21 e ainda sem ter jogado um minuto sequer. Mas não se engane, seu papel não é nada discreto. Maier representa o futuro, um estudante que está silenciosamente acumulando experiência com os mais experientes para se preparar para uma grande transformação. Ele traz uma atmosfera alegre ao vestiário,
um fator importante para reduzir a pressão sobre toda a equipe. A carreira de Sepp Maier decolou após 1966. Ele ficou conhecido como o Gato de Anzing, de Katze von Anzing, por seus reflexos extraordinários e estilo audacioso de pegar a bola. Juntamente com o Bayern de Munique e a seleção da Alemanha Ocidental, conquistou uma coleção completa de títulos. Campeão da Eurocopa de 1972, campeão da Copa do Mundo de 1974 e 3 Copas da Europa consecutivas. Maier era famoso não apenas por seu talento, mas também por seu senso de humor. Certa vez, perseguiu um pato que invadiu o campo durante uma partida. No entanto, essa carreira brilhante terminou abruptamente em 1979, após um grave acidente de carro que quase lhe custou a vida. Superando o incidente, Maier tornou-se um lendário treinador de goleiros, mentor de Oliver Kahn e, posteriormente, de Manuel Neuer. O que define Maier como pessoa é o otimismo. Em campo, ele voa, brinca e faz defesas com um sorriso no rosto. Fora de campo, mesmo diante de um acidente terrível que encerrou sua carreira, ele não deixou o pessimismo o derrotar. Ele escolheu se reerguer e transmitir sua paixão para a próxima geração. Hoje, aos 80 anos, Sepp Maier continua sendo uma das figuras mais queridas da Alemanha. Ele mantém seu bom humor, participa regularmente de programas de comentários e aproveita a terceira idade ao lado de suas novas paixões, golfe e tênis. Sua trajetória é a prova de que um ex-reserva pode se tornar uma lenda imortal com esforço constante. Albert Bruls jogou nas 2 primeiras partidas da fase de grupos da temporada de 1966. Era um jogador esforçado, com boas habilidades individuais e uma ampla gama de atividades. Seu papel não era apenas jogar, mas também servir de ponte cultural, trabalhando a mentalidade moderna do futebol da Série A para a equipe. Com sua experiência, ele era um apoio moral para seus companheiros mais jovens, como Beckenbauer e Overath, em seus primeiros dias de incerteza no grande torneio. A carreira de Bruls foi marcada por passagens pelo Borussia Mönchengladbach nos primeiros anos e, posteriormente, por seus anos de aventura na Itália. Com Modena e Brescia, ele foi um dos primeiros mercenários do futebol alemão a fazer sucesso no exterior. Após se aposentar, voltou a treinar equipes menores e a trabalhar como olheiro. Sua vida não era muito divulgada pela imprensa. Ele optou por se dedicar discretamente à busca e ao aprimoramento de talentos brutos para o futebol. Albert Bruls personificava o espírito pioneiro. Em campo, movimentava-se incansavelmente para criar espaços. Ao longo da sua carreira, teve a coragem de jogar no estrangeiro, numa época em que isso ainda não era comum. Era um homem de ação, de poucas palavras, mas muitas ações, sempre pronto para enfrentar novos desafios. No entanto, a jornada desse pioneiro chegaria ao fim. Em 28 de março de 2004, Albert Bruls faleceu em sua casa, aos 67 anos, após uma longa doença. Sua partida foi discreta, assim como a maneira como viveu seus últimos anos. Mas suas contribuições para a integração do futebol alemão com o mundo sempre foram reconhecidas. Grabowski chegou à Inglaterra como reserva. Era jovem, habilidoso e possuía um drible mágico. A falta de oportunidades naquele ano pareceu apenas aumentar o desejo do jovem de provar seu valor. Ele observou, aprendeu e esperou por sua chance. E essa oportunidade surgiu. Depois de 1966, Grabowski se tornou a maior lenda do Eintracht Frankfurt. Ele foi um membro fundamental da seleção da Alemanha Ocidental que conquistou a Eurocopa de 1972 e a Copa do Mundo de 1974. Era chamado de artista do futebol por seu estilo de jogo extravagante, seus cruzamentos precisos e seu absoluto espírito de fair play. Após se aposentar, trabalhou como técnico interino, mas logo se afastou para se dedicar ao ramo de seguros. A vida de Grabowski esteve intimamente ligada a Frankfurt, onde era reverenciado como um santo. Ele viveu uma vida exemplar, respeitado por sua humildade e lealdade absoluta ao clube. A semelhança entre Grabowski dentro e fora de campo é a elegância. Ele joga lindamente, respeita os adversários e os árbitros. Fora de campo, é um cavalheiro, sempre gentil e moderado. Ele prova que no futebol é possível vencer e ainda manter a dignidade. Mas então, o talentoso artista teve que se despedir. Em 10 de março de 2022, Jürgen Grabowski faleceu aos 77 anos.
Sua morte mergulhou toda a cidade de Frankfurt em luto. Milhares de fãs derramaram lágrimas para se despedir de uma lenda que dedicou sua vida à beleza do futebol. Werner Kremer não era um jogador formado em uma academia. Ele cresceu jogando futebol nas ruas empoeiradas, Baixo. Mais rápido e extremamente habilidoso, Kremer jogava por instinto. Em sua única partida, em 1966, ele fez uma série de jogadas espetaculares. Era um homem da classe trabalhadora que jogava pela pura alegria de praticar o esporte. A carreira de Eya esteve ligada ao MSV Duisburg e depois ao Hamburger SV. Ele era um craque especial que não gostava das amarras da disciplina rígida. Histórias sobre suas escapadas do centro de treinamento para beber cerveja ou fumar. Cigarros ainda são contadas por torcedores com uma mistura de interesse e tolerância. Após se aposentar, sua vida foi difícil devido a lesões e problemas de saúde causados por seu estilo de vida desregrado na juventude. Ele não era rico, nem poderoso, mas sempre foi amado pelo povo de Duisburg como um irmão, um vizinho querido. Werner Kremer é o completo oposto da imagem disciplinada de tanque. Ele é um artista do povo, em campo. Ele desenha curvas espontâneas, na vida real. Ele vive fiel às suas emoções, sem floreios ou fingimento. Ele é a personificação do amor mais primitivo pelo futebol, sem calcular ganhos e perdas. No entanto, essa vida despreocupada também chegou ao fim, em 12 de fevereiro de 2010. Werner Eya Kremer faleceu aos 70 anos. Após muitos anos de saúde debilitada, ele se foi. Mas as histórias sobre o pequeno jogador com os pés mágicos ainda vivem nas conversas de torcedores apaixonados por futebol na região do Ruhr.